Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, neste dia estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou aí no capítulo 23 e hoje vou falar sobre a crucificação do Senhor Jesus. Como aconteceu a sua crucificação? Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os demais vídeos deste Evangelho. Eu vou deixar no card acima para que você possa assisti-los. Vamos lá. Está aí. Jesus crucificado, ou a crucificação de Cristo. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Ou seja, Jesus na frente e este homem aí levando a cruz logo atrás. Aqui no Evangelho de Lucas não traz o nome deste homem, mas se você ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, 32, diz o nome dele. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a este quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, constranger aí, a primeira palavra aí no início, constranger, a palavra é pilambo, pilambanomai, agarrar, apoderar com as mãos, prender, capturar. Ou seja, eles obrigaram este homem a levar a cruz de Jesus. Constrangerei agarrar a força esse homem sirineu. Por que ele era sirineu? Natural de Cirene. Era um homem natural de Cirene. Eu esqueci. Aqui tem o nome dele, chamado Simão. Ou seja, eu achei que aqui não tinha, mas aqui também tem o nome dele. Então, tanto aqui no Evangelho de Lucas como Mateus traz o nome desse cidadão. Outra coisa, no Evangelho de Marcos ainda traz mais detalhes a respeito desse Simão. E constrangeram um certo Simão sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Interessante aí. O Marcos, ele traz assim um detalhe que esse cidadão aí de Cirene, ele era pai de Alexandre e de Rufo, e eles obrigaram esse homem que vinha do campo. Aqui a palavra campo aqui é agros, ou seja, lavoura, fazenda, sítio, ou seja, ele estava vindo do trabalho e obrigaram a ele a levar a cruz. Vamos lá. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Então a multidão estava ali numerosa, polos, muita gente, multidão aí, pletos, que é aglomerado de homens e mulheres. Povo aí é laos, ou seja, pessoas de outras regiões, povo de tribo, a outros lugares. Não que fosse pessoas fora, mas a ideia de laos aí, todos aqueles que são da mesma origem e língua, mas de diversas partes. E também mulheres, aí tu vai ver que ele coloca Gunê,
que batiam no peito, cópito, golpear, aí no peito, e o lamentavam. Lamentar é trenel, é plantear. Então, o sentido de lamentar aí é plantear, eles estavam chorando. Claro que também o trenel, o verbo grego, ele cantar hinos fúnebres. Como aqui ainda não era um cerimonial fúnebre, então aqui era chorar. Então as mulheres batiam no peito e choravam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram. Olha só, nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se em um lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Então veja que essas mulheres, essas filhas de Jerusalém aí, a Tugáter, filhas, elas estavam, aí ele pode ver que Lucas aqui, no próximo explicação, ele diz que, ou melhor, aqui ele fala que Jesus fala chorar. Então elas lamentavam porque choravam. Então por isso Jesus falou: não choreis. Choreis é claio, lamentar. Interessante que são duas palavras gregas. Lamentar em cima é plantear, chorar, e também significa cantar hinos num cerimonial fúnebre. E a palavra que Jesus usou aqui, o verbo é claio, é chorar, lamentar, lamentação com sinal de dor, de aflição, não no sentido de um canto fúnebre. Mas Jesus responde dessa forma: não choreis por mim. Ele usa a mesma palavra chorai, aí, claio de novo, antes por vós mesmas e por vossos filhos. Técnico, aqui é filhos, aqui não um filho adulto, a palavra grega aqui, mas é uma criança ainda. Técnico é uma criança e não informa a idade, mas é uma criança. Aí Jesus diz: porque dias virão em que se dirá bem-aventuradas, ou bem-aventuradas é Macário. Macários é um adjetivo que é bem-aventurado, feliz. Feliz as estéreis, ou seja, estéreis ou esteiros, que as mulheres que não têm condições de conceber. E não geraram, gerar aí é genal, ou seja, dar à luz a um filho, e nem amamentaram, telazo, dar no peito. Então, por que Jesus estava falando isso? Ele vai falar assim: porque nesses dias dirão aos montes, ou seja, pípito, aí é cair, caiu sobre nós, e aos outeiros cobrir-nos, ou seja, esconder-nos. Outeiro aí é uma elevação, uma colina. Outeiros é uma colina. Interessante é que em algumas outras partes da Bíblia fala sobre isso aqui que Jesus disse. Também no versículo anterior fala alguma coisa de gerar ou amamentar, mas o mais rico em detalhe está aqui no versículo 30, olha. Isaías 2:9: então os homens se meterão nas concavidades da caverna e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Interessante. Lá em Apocalipse também 6:16: e diziam aos montes e às rochas: cai sobre nós, escondei-nos de diante do rosto daquele que está sentado sobre o trono e diante da ira do Cordeiro. Lá em Apocalipse 9:6, olha: e naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharão,
e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, em alguns textos da Bíblia diz isso. E aí outra passagem, porque se ao lenho aqui é shulon, a madeira, porque se em lenho, em uma madeira, se com uma madeira verde, rugros, molhado, fazem isso, que será do lenho seco? Interessante. O que Jesus quis dizer com isso? Não sabemos o que Jesus queria dizer com isso. Ele está falando de um julgamento. É um julgamento. Talvez Jesus queria dizer que se o lenho verde era a pessoa de Cristo e o lenho seco seriam os homens cheios de pecado, não sei. Jesus usou um termo que é difícil compreensão. Qualquer coisa que eu disser aqui, eu estarei fazendo uma interpretação que eu não tenho outro texto que me dá luz sobre isso. Tem algumas referências, mas não diz nada. Não diz, olha, Jeremias, por exemplo, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, disse o Senhor dos Exércitos. 1 Pedro, porque já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ou acreditam no Evangelho de Deus? Então, está falando de juízo. Agora, como é que encaixaria aí o lenho verde e o lenho seco? É que nós não sabemos. Lenho aí é madeira verde e madeira seca. Ok. E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, olha aí, para serem executados com ele. Malfeitores aí é cacourgos, ou seja, malfeitor mesmo, ladrão, para serem aí executados. Vamos lá. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Calvário aqui, a palavra é crânio ou caveira, por isso que algumas traduções trazem chamado caveira, que a montanha ela tem um formato de uma caveira, e aí eles o crucificaram, estauro, os 2 malfeitores. Então Jesus ficou no meio, um malfeitor à direita e o outro malfeitor à esquerda. Alguns falam o bom ladrão, não existe bom ladrão, todos os ladrões são maus mesmo. O detalhe é que esse ladrão aqui reconheceu que era um pecador e se converteu. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. É porque o povo começou a zombar de Jesus. Então, ele pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus estava pedindo perdão para aquelas pessoas, porque se eles soubessem realmente quem estava ali morrendo naquela cruz, jamais eles fariam tal atrocidade. Eles não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus, o próprio Deus, a divindade ali na cruz. Então eles não sabiam o que estavam fazendo. Interessante que quando eles repartiram as vestes de Jesus, eles estavam cumprindo um Salmo 22. Salmo 22: repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Eles cumpriram ali uma profecia, um cântico do salmista. O povo estava ali e a tudo observava também as autoridades de Arão, ou seja, os líderes ali do povo, provavelmente algumas pessoas do Sinédrio e outros mais, e diziam, olha só, as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros
a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Olha, então eles observavam tudo de perto para ver o que ia acontecer. E ele usa aí o sozo, salvar mesmo. Salvar, salvou os outros. Porque diz, mulher, a tua fé te salvou. Ele usou esse termo. Então, salve-se a si mesmo. Se de fato é quem? O Cristo, Christos aí no grego, que vem da palavra Mashiach, ungido. Você é ungido, filho de Deus, o Mashiach. Então, salva a si mesmo. Se você é o escolhido, eclectos, palavra grega, aí o adjetivo eclectos, selecionado, escolhido, por Deus, eleito de Deus. Igualmente, olha só, a coisa ficou complicada. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Até os soldados estratiotes. Estratiotes aí é um soldado mesmo, é um substantivo masculino, soldado, provavelmente soldado romano. O escarnecia em paz, é gracejar, brincar, zombar. E aproximando trouxe o que? Vinagre. Esse vinagre aí é oxos, palavra grega aí, oxos, que é a mistura de vinho azedo, ou vinagre e água que os soldados romanos estavam acostumados a beber. É um tipo de vinho azedo e água que os soldados realmente bebiam. E eles ofereceram isso para Jesus. Olha aí. Se tu és o rei dos judeus, ou seja, aí é Basileus, ou melhor, não é Basileus, é Basileus. O sigma na língua grega tem o som de S. Basileus é líder, o comandante do povo judeu. No 38 diz: e também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Epígrafe, aí a palavra é epígrafe mesmo. Eles transliteraram do grego para a língua portuguesa, mas epígrafe é um título, ou seja, e sobre ele estava um título, uma inscrição, uma tabueta escrita, que estava escrito algo, uma inscrição com letras gregas. A palavra gregas, o adjetivo é helenicos, que é a língua grega, romanos, romaicos, que é a língua falada pelos romanos, e o hebraicos, aí o termo grego é hebraicos mesmo, ou a língua dos hebreus, que era o aramaico na época de Jesus. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Então, um dos malfeitores aí, o Cacurgos, malfeitor, ladrão, um assassino, ele blasfemava. Blasfemel aí é falar mal, caluniar. Isso aí. Blasfemar é caluniar, insultar, injuriar. E ele fala a mesma coisa, parece que ele repete aquilo que os soldados diziam: não és o Cristo, ou seja, o Mashiach, o Christos? Salva-te a ti mesmo, também a nós. Respondendo, porém, o outro, então o outro malfeitor que estava do outro lado de Jesus, ele responde. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu aí, olha, interessante. Ele repreende a pessoa da outra pessoa, o outro ladrão, dizendo: nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença. Temer aí é fobel, ter medo mesmo, temer a Deus. Você não tem medo da mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
Olha, na verdade, veja bem que esse ladrão aqui, que repreende o outro, ele reconhece a sua condição de condenado. Olha, nós, na verdade, com justiça, de Caios, é um advérbio, segundo a justiça, nós recebemos o quê? Porque recebemos o castigo é axios, ou seja, a condenação dos nossos atos que nós merecemos. Mas este, ou seja, Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha aí. E ele, logo que ele reconhece que ele é um homem que está naquele lugar, porque ele merece por causa dos seus delitos, ele acrescenta. E ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele reconheceu que Jesus, ele é o Salvador. Ele reconhece Jesus como Machia, aquele que pode salvar o homem. Porque se ele não reconhecesse, ele não teria dito esta frase aqui. Se ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele sabia muito bem quem era Jesus. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Interessante. Hoje aí é Semeron. Semeron é o que aconteceu hoje, no mesmo dia. Esse mesmo dia é Semeron, a palavra, esse advérbio aí. Semeron é no mesmo dia. Ele falou: estarás aí, esomai, estar, é um verbo. Comigo aí, emou, juntamente comigo. No meu paraíso. Paraíso é paradeiso. Ou seja, naquele mesmo dia, aquele homem que reconheceu que era um assassino, que conviveu com Jesus ali poucas horas, ele reconhece Jesus como seu Salvador e ele recebe a salvação. Pois bem, vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre a morte e o sepultamento de Jesus. E aí provavelmente estarei encerrando esse capítulo 23 e já partindo aí para o capítulo 24, encerrando aí o Evangelho de Mateus. Então não deixe de assistir os demais vídeos que eu tenho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.